Sejam bem-vindos! Vamos estudar a Torá Sagrada pela ótica do grande sábio Maimônides, em seu livro Mishneh Torá. Este trecho que leremos será dos capítulos 1 ao 5. Boa leitura! Capítulo 1. Achei conveniente dividir esta obra em 14 livros. Primeiro livro. Incluo nele todos os preceitos que constituem a própria essência e princípio da fé ensinada por Moisés, nosso mestre, e que é necessário conhecer desde o início. Como, por exemplo, a aceitação da unidade de Deus e a proibição da idolatria. Chamei este livro de Livro do Conhecimento. Segundo livro. Incluo nele todos os preceitos que devem ser continuamente observados e que nos foi ordenado guardar, para que possamos sempre amar a Deus e estar sempre presentes em sua memória. Tais preceitos são a recitação do Shema e das orações, o uso de filactérios e a recitação das bênçãos. Incluído neste grupo está o rito da circuncisão, porque este é um sinal em nossa carne, servindo como um lembrete constante, mesmo quando não estamos usando filactérios e franjas da vestimenta, etc. Chamei este livro de O Livro do Amor. Terceiro livro. Incluo nele todos os preceitos a serem cumpridos em períodos determinados, como os sábados e as festas. Chamei este livro de O Livro das Estações. Quarto livro. Incluo nele os preceitos referentes às relações conjugais, como o casamento e o divórcio, o levirato e a forma de liberação da obrigação do levirato. Chamei este livro de O Livro das Mulheres. Quinto livro. Incluo nele preceitos referentes a uniões sexuais ilícitas e aqueles relacionados a alimentos proibidos. Porque nesses dois aspectos, o Onipresente nos santificou e nos separou das nações, e de ambas as classes de preceitos está escrito: E eu vos separei dos povos. Levítico 20, 26. Que vos separaram dos povos. Levítico 20, 24. Chamei este livro de O Livro da Santidade. Sexto livro. Incluo nele preceitos obrigatórios para quem contraiu uma obrigação por meio de declarações, por exemplo, ao prestar juramentos ou fazer votos. Chamei este livro de O Livro da Declaração Específica. Sétimo livro. Incluo nele preceitos relativos ao cultivo da terra, tais como anos sabáticos e jubileus, dízimos, ofertas elevadas, as contribuições dos sacerdotes pelas colheitas, e outros preceitos relacionados a estes e a eles afins. Chamei este livro de O Livro das Sementes. Oitavo livro. Incluo nele preceitos relativos à construção do santuário e aos sacrifícios públicos regulares. Chamei este livro de O Livro do Serviço. Nono livro. Incluo nele preceitos referentes a sacrifícios oferecidos por indivíduos particulares. Chamei este livro de O Livro dos Sacrifícios. Décimo livro. Incluo nele preceitos relativos a coisas ritualmente puras ou impuras. Chamei este livro de O Livro da Pureza. 11º livro. Incluo nele preceitos referentes às relações civis que, desde o início, causam danos à propriedade ou lesões à pessoa. Chamei este livro de O Livro dos Delitos Civis. 12º livro.
Incluo nele preceitos referentes a vendas e outros modos de aquisição. Chamei este livro de O Livro da Aquisição. 13º livro. Incluo nele preceitos referentes às relações civis em casos que não causam, desde o início, danos, como depósitos, dízimas, reivindicações e negativas. Chamei este livro de O Livro dos Julgamentos. 14º livro. Incluo nele preceitos cujo cumprimento é atribuído ao sinédrio, como, por exemplo, a aplicação da pena capital, a recepção de provas, a administração das leis que afetam o soberano e as guerras. Chamei este livro de O Livro dos Juízes. A seguir, apresenta-se a divisão dos grupos de leis nesta obra, organizados de acordo com o assunto dos livros, bem como os preceitos pertinentes aos tópicos de cada um desses grupos. Livro do Conhecimento. Suas halahot, grupos de leis, são 5, na seguinte ordem: leis referentes aos fundamentos da Torá, leis referentes à conduta ética, leis referentes ao estudo da Torá, leis referentes à idolatria e às instituições dos gentios, leis referentes ao arrependimento, leis relativas aos fundamentos da Torá. Estas compreendem 10 preceitos, dos quais 6 são afirmativos e 4 são negativos, a saber: 1. Saber que existe um Deus. 2. Não conceber a ideia de que exista qualquer outro Deus além do Eterno. 3. Reconhecer a sua unidade. 4. Amá-lo. 5. Reverenciá-lo. 6. Santificar o seu nome. 7. Não profanar o seu nome. 8. Não destruir as coisas sobre as quais o seu nome é invocado. 9. Ouvir e aceitar a mensagem do profeta que fala em seu nome. 10. Não o pôr à prova. Leis de conduta ética. Estas compreendem 11 preceitos, dos quais 5 são afirmativos e 6 são negativos. São eles: 1. Imitar os seus caminhos. 2. Apegar-se aos que o conhecem. 3. Amar os seus semelhantes. 4. Amar os estranhos. 5. Não odiar os irmãos. 6. Repreender. 7. Não envergonhar ninguém. 8. Não afligir os fracos e miseráveis. 9. Não espalhar fofocas. 10. Não se vingar. 11. Não guardar rancor. Leis relativas ao estudo da Torá. Estas compreendem 2 preceitos afirmativos. Primeiro, estudar a Torá. Segundo, honrar seus mestres e aqueles versados em seu conhecimento. Leis relativas à idolatria e às instituições das nações pagãs. Estas compreendem 51 preceitos, dos quais 2 são afirmativos e 49 negativos. São eles: 1. Não se voltar para a idolatria. 2. Não se entregar a pensamentos ou visões malignas. 3. Não blasfemar. 4. Não adorar um ídolo no modo costumeiro. 5. Não se prostrar diante dele. 6. Não fazer uma imagem esculpida para si mesmo. 7. Não esculpir uma imagem esculpida, mesmo para outros. 8. Não fazer imagens, mesmo para ornamentos. 9. Não atrair outros para a adoração de ídolos. 10. Não queimar uma cidade que se tornou idólatra. 11. Não reconstruir tal cidade.
12. Não usar nenhum de seus bens. 13. Não incitar um indivíduo à adoração de ídolos. 14. Não amar aquele que incita. 15. Não deixar de odiá-lo. 16. Não salvá-lo. 17. Não interceder por ele. 18. Não se abster de interceder contra ele. 19. Não profetizar em nome de um ídolo. 20. Não ouvir, nem aceitar a mensagem de quem profetiza em seu nome. 21. Não profetizar falsamente, mesmo em nome de Deus. 22. Não temer matar um falso profeta. 23. Não jurar em nome de um ídolo. 24. Não consultar fantasmas. 25. Não consultar espíritos familiares. 26. Não entregar ninguém ao fogo a Moloque. 27. Não erguer uma coluna para adoração. 28. Não se prostrar sobre uma pedra figurada. 29. Não plantar um bosque de Acerá, para adoração. 30. Destruir um ídolo, e tudo o que for feito para o seu culto. 31. Não usar um ídolo, ou artigos subsidiários ao seu culto. 32. Não usar o adorno ornamental, de qualquer coisa adorada. 33. Não fazer aliança com idólatras. 34. Não lhes mostrar favor. 35. Que eles não se estabeleçam em nossa terra. 36. Não adotar seus costumes, nem seu modo de vestir. 37. Não praticar encantamento. 38. Não praticar adivinhação. 39. Não praticar profetização. 40. Não praticar feitiçaria. 41. Não buscar conselho dos mortos. 42. Não consultar um fantasma. 43. Não consultar um espírito familiar. 44. Não praticar bruxaria. 45. Não arredondar os cantos da cabeça. 46. Não remover as pontas da barba. 47. Que o homem não se vista com roupas de mulher. 48. Que a mulher não se vista com roupas de homem. 49. Não tatuar o corpo. 50. Não cortar a carne, por causa dos mortos. 51. Não fazer uma calvície por causa dos mortos. Leis relativas ao arrependimento. Estas se resumem em um preceito afirmativo, a saber, que o pecador deve arrepender-se de seu pecado e confessá-lo. Os preceitos incluídos neste livro são, portanto, 75, dos quais 16 são afirmativos e 59 são negativos. Capítulo 2. Livro do Amor. Seus grupos de leis são 6, na seguinte ordem: leis referentes à leitura do Shema, leis referentes à oração e à bênção sacerdotal, leis referentes aos tefilim, filactérios, mezuzá, passagens das escrituras afixadas em um estojo nas portas das residências, e rolos da Torá, leis referentes às franjas, nos cantos das vestes, leis referentes às bênçãos, leis da circuncisão, leis relativas à leitura do Shema. Estas estão compreendidas em um preceito afirmativo, a saber, ler o Shema 2 vezes ao dia.
Leis relativas às orações e à bênção sacerdotal. Estas se resumem em 2 preceitos afirmativos. Primeiro, servir ao Eterno diariamente por meio da oração. Segundo, que os sacerdotes abençoem Israel diariamente. Leis relativas aos filacteria e Tefilin, a mezuzá e ao rolo da Torá. Estas compreendem 5 preceitos afirmativos. Em detalhe, são os seguintes: colocar um filactério na cabeça, amarrá-lo no braço, fixar uma mezuzá nas portas das entradas, que cada um escreva um rolo da Torá para si, que o rei escreva um segundo rolo para si, de modo que tenha 2 rolos da Torá. Leis relativas às frangas. Estas se resumem em um único preceito afirmativo, a saber, colocar franjas nos cantos da vestimenta. Leis relativas às bênçãos. Estas se resumem em um preceito afirmativo, bendizer o seu nome após consumir alimentos. Leis da circuncisão. Estas se resumem em um preceito afirmativo, circuncidar os meninos no 8º dia de vida. Os preceitos incluídos neste livro são, portanto, 11 preceitos afirmativos. Capítulo 3. Livro das Estações. Suas leis são compostas por 10 grupos. Elas são tratadas na seguinte ordem: leis referentes ao sábado, leis referentes a Erubim, disposições sobre a permissão para carregar objetos para fora de casa no sábado ou para caminhar fora da cidade além dos limites prescritos. Leis referentes à observância do repouso no 10º dia de Tishrei. Leis referentes à observância do repouso nas festas. Leis referentes ao pão fermentado e ao pão ázimo, na Páscoa. Leis referentes ao toque da trombeta de carneiro, no Ano Novo. Leis referentes às tendas, na festa dos tabernáculos, e referentes ao ramo de palmeira, e outras plantas a serem levadas na festa dos tabernáculos. Leis referentes ao pagamento de ciclos. Leis referentes ao anúncio solene do início do mês. Leis referentes aos jejuns. Leis referentes à leitura do livro de Ester, na festa de Purim. E referentes à observância de Chanuká, festa das luzes. As leis do sábado. Estas compreendem 5 preceitos, dos quais 2 são afirmativos e 3 são negativos. Seguem seus detalhes. 1. Descansar no 7º dia. 2. Não trabalhar nele. 3. Não infligir castigo no sábado. 4. Não caminhar no sábado, fora da cidade, além dos limites prescritos. 5. Santificar o dia por meio de menção expressa. Leis de E.R.U.B. Este texto trata de um preceito afirmativo, instituído pelos escribas, e que não é contabilizado no número de mandamentos da Torá. Leis relativas à observância do descanso no 10º dia de Tishri. Estas compreendem 4 preceitos, dos quais 2 são afirmativos e 2 são negativos. Seguem-se os seus detalhes. 1. Descansar do trabalho neste dia. 2. Não trabalhar neste dia. 3. Jejuar neste dia. 4. Não comer nem beber neste dia. Leis relativas à observância do descanso nas festas. Estas compreendem 12 preceitos, dos quais 6 são preceitos afirmativos e 6
preceitos negativos. Seus detalhes são os seguintes: 1. Descansar no primeiro dia da Páscoa. 2. Não trabalhar neste dia. 3. Descansar no 7º dia da Páscoa. 4. Não trabalhar neste dia. 5. Descansar na festa das semanas. 6. Não trabalhar neste dia. 7. Descansar no ano novo. 8. Não trabalhar neste dia. 9. Descansar no dia da festa dos tabernáculos. 10. Não trabalhar neste dia. 11. Descansar no 8º dia da festa. 12. Não trabalhar neste dia. Leis relativas ao pão fermentado e ao pão ázimo. Estas compreendem 8 preceitos, dos quais 3 são afirmativos e 5 são negativos. Seus detalhes são os seguintes: 1. Não comer alimentos fermentados no 14º dia de Nissan, a partir do meio-dia. 2. Destruir o fermento no 14º dia de Nissan. 3. Não comer alimentos fermentados durante os 7 dias da Páscoa. 4. Não comer alimentos que contenham fermento durante os 7 dias da Páscoa. 5. Que nenhum fermento seja exposto à vista durante esses 7 dias. 6. Que nenhum fermento seja encontrado, em posse de alguém, durante esses 7 dias. 7. Comer pão ázimo na primeira noite da Páscoa. 8. Falar sobre a saída do Egito nessa noite. Leis relativas ao chifre de carneiro, às cabanas e ao ramo de palmeira. Estas compreendem 3 preceitos afirmativos, a saber: 1. Ouvir o som do chifre de carneiro no primeiro dia de Tishrei. 2. Habitar numa cabana durante os 7 dias da festa dos tabernáculos. 3. Levar o ramo de palmeira e as outras 3 plantas no templo durante os 7 dias da festa. Leis da contribuição em SHEK. Estas se resumem em um preceito afirmativo, a saber, que cada indivíduo deverá doar anualmente meio shekel ao santuário. Leis relativas ao anúncio solene do primeiro dia do mês. Estas se resumem em um único preceito afirmativo, a saber, calcular, determinar e fixar o dia que marcará o início de cada mês do ano. Leis relativas aos J e JUs. Estas se resumem em um preceito afirmativo, a saber, jejuar e suplicar ao Eterno quando uma grande calamidade se abate sobre a comunidade. Leis relativas à leitura do livro de Ester e à festa das luzes. Estas compreendem 2 preceitos afirmativos ordenados pelos escribas, e não são contados no número de preceitos do Pentateuco. Os mandamentos da Torá, incluídos neste livro, totalizam, portanto, 35, dos quais 19 são preceitos afirmativos e 16 são preceitos negativos. Há também 3 preceitos estabelecidos pelos escribas. Capítulo 4. Livro das Mulheres. Seus grupos de leis são 5, na seguinte ordem: leis relativas ao casamento, leis relativas ao divórcio, leis relativas ao levirato e à exoneração formal da obrigação de contrair tal união, leis relativas às virgens, leis relativas à mulher casada suspeita, pelo marido, de infidelidade. Leis relativas ao casamento. Estas compreendem 4 preceitos, dos quais 2 são afirmativos e 2 são negativos.
Seguem-se os seus detalhes. 1. Casar-se por meio de um contrato matrimonial, ketubá, e ritual sacramental, kiddushin. 2. Não coabitar com uma mulher na ausência de um contrato matrimonial e ritual sacramental. 3. Não negar à esposa o seu sustento, vestuário e o cumprimento dos deveres conjugais. 4. Ser fecundo e multiplicar-se coabitando com ela. Leis relativas ao divórcio. Estas compreendem 2 preceitos. O primeiro é um preceito afirmativo, a saber, que aquele que se divorcia de sua esposa deve divorciar-se dela por meio de documento escrito. O segundo preceito é que ele não deve retomar a mulher divorciada como sua esposa, depois que ela tiver se casado com outro homem. Leis relativas ao casamento levirado e à liberação formal da obrigação de contrair tal união. Estas leis compreendem 3 preceitos, dos quais 2 são afirmativos e 1 é negativo. São eles, em detalhe: 1. Casar-se com a viúva de um irmão falecido que não deixou descendentes. 2. Que, se o irmão não desejar contrair tal união, deverá liberar a viúva por meio de uma recusa formal, de acordo com o ritual prescrito. 3. Que ela não poderá casar-se com outro homem, até que a obrigação do levirato seja extinta. Leis relativas às virgens. Estas compreendem 5 preceitos, dos quais 3 são afirmativos e 2 são negativos. Em detalhe, são os seguintes: 1. Multar o sedutor. 2. Que o violador de uma virgem se case com ela. 3. Que ele não se divorcie dela. 4. Que a esposa daquele que publicou um relato falso e difamatório sobre sua condição antes do casamento, permaneça com ele para sempre. 5. Que o marido que publicou tal relato difamatório não se divorcie de sua esposa. Leis relativas a uma mulher suspeita, pelo marido, de infidelidade. Estas compreendem 3 preceitos, dos quais 1 é um preceito afirmativo, enquanto 2 são preceitos negativos. São, em detalhe, os seguintes: 1. Agir para com a mulher suspeita de infidelidade, de acordo com a lei do ciúme, estabelecida na Torá, Números 5, 11 a 31. 2. Não colocar azeite sobre a sua oferta. 3. Não colocar incenso sobre ela. Os preceitos contidos neste livro são 17, dos quais 9 são afirmativos e 8 são negativos. Capítulo 5. Livro da Santidade. Seus grupos de leis são 3, na seguinte ordem: leis relativas a relações sexuais ilícitas, leis relativas a alimentos proibidos, leis relativas ao abate de animais para a alimentação, leis relativas às relações sexuais proibidas. Estas compreendem 37 preceitos, dos quais 1 é um preceito afirmativo e 36 são preceitos negativos. São eles, em detalhe, os seguintes: não coabitar 1 com a própria mãe, 2 com a esposa do próprio pai, 3 com a própria irmã, 4 com a filha da esposa do próprio pai, 5 com a filha do próprio filho, 6 com a própria filha, 7 com a filha da própria filha. Não tomar como esposa. 8 uma mulher e sua filha. 9 uma mulher
e a filha de seu filho. 10. Uma mulher e a filha de sua filha. Não coabitar 11 com a irmã do próprio pai. 12. Com a irmã da própria mãe. 13. Com a esposa do irmão do próprio pai. 14. Com a esposa do próprio filho. 15. Com a mulher do irmão. 16. Com a irmã da esposa. 17. Não ter relações sexuais com um animal. 18. Que a mulher não tenha relações sexuais com um animal. Que o homem não tenha relações sexuais, 19, com outro homem. 20. Com o próprio pai. 21. Com o irmão do pai. 22. Com o irmão do pai. Não coabitar, 22, com a mulher de outro homem. 23. Com uma mulher em seu período menstrual. 24. Não casar com gentios. 25. Que um amonita ou moabita não entre na comunidade, por casamento. 26. Não impedir que um egípcio de terceira geração entre na comunidade. 27. Não impedir que um edomita de terceira geração entre na comunidade. 28. Que um bastardo não entre na comunidade. 29. Que um eunuco não entre na comunidade. 30. Não castrar nenhum macho, seja animal doméstico, animal selvagem ou ave. 31. Que o sumo sacerdote não se case com uma viúva. 32. Que o sumo sacerdote não coabite com uma viúva, mesmo sem casamento. 33. Que o sumo sacerdote se case com uma virgem em sua virgindade. 34. Que um sacerdote não se case com uma mulher divorciada. 35. Que ele não se case com uma prostituta. 36. Que ele não se case com uma mulher profana. 37. Que ele não se aproxime de alguém dentro dos graus proibidos, mesmo que não haja relação sexual. Leis dos alimentos proibidos. Estas compreendem 28 preceitos, dos quais 4 são afirmativos e 24 negativos. São eles, em detalhe, os seguintes. 1. Examinar as marcas dos animais, domésticos ou selvagens, para distinguir o impuro do puro. 2. Examinar as marcas das aves, para distinguir o impuro do puro. 3. Examinar as marcas dos gafanhotos, para distinguir o impuro do puro. 4. Examinar as marcas dos peixes, para distinguir o impuro do puro. 5. Não comer de animais impuros, domésticos ou selvagens. 6. Não comer de aves impuras. 7. Não comer de peixes impuros. 8. Não comer de criaturas aladas rastejantes. 9. Não comer de criaturas que rastejam sobre a terra. 10. Não comer vermes que rastejam sobre a terra. 11. Não comer um verme encontrado em uma fruta depois que ela tiver emergido no solo. 12. Não comer répteis aquáticos. 13. Não comer a carne de um animal que morreu por si só. 14. Não usar de forma alguma um boi, condenado a ser apedrejado. 15. Não comer de um animal que seja terefá. 16. Não comer um membro removido de um animal enquanto ele estava vivo. 17. Não comer sangue. 18. Não comer xelebe.
gordura de sebo, proibida especificada, de um animal puro. 19. Não comer o tendão que encolheu. 20. Não comer carne com leite. 21. Não cozinhá-la com leite. 22. Não comer pão feito de grãos novos, antes da oferta do Homer, no segundo dia da Páscoa. 23. Não comer milho torrado da nova safra, antes da oferta do Homer, no segundo dia da Páscoa. 24. Não comer espigas de milho frescas, antes que esta oferta seja trazida. 25. Não comer orlá, fruto dado por uma árvore até que tenham decorrido 3 anos desde que foi plantada. 26. Não comer o produto de diversas sementes semeadas em uma vinha. 27. Não comer o produto do qual os tributos dos sacerdotes não foram separados. 28. Não beber vinho de idólatras. Leis do modo ritual de abate de animais para a alimentação. Estas compreendem 5 preceitos, dos quais 3 são afirmativos e 2 são negativos. São eles, em detalhes, os seguintes. 1. Abater um animal, no modo tradicional, antes de comê-lo. 2. Não abater um animal e seus filhotes no mesmo dia. 3. Cobrir o sangue de um animal selvagem ou de uma ave. 4. Não levar a ave-mãe e seus filhotes. 5. Libertar a ave-mãe, caso ela e seus filhotes tenham sido levados. Todos os preceitos contidos neste livro são, portanto, 70, dos quais 8 são afirmativos e 62 são negativos. Continua.